Boa tarde, queridos irmãos. É com muita alegria que aqui estamos novamente para esse pequenino estudo e prece em benefício dos nossos irmãos suicidas. Então, convidamos a todos para, nesse instante, fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mestre amigo, abençoe este momento em que nos dedicamos a serviço do amor. Momento em que unimos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em torno do Teu Evangelho de luz. Que possamos ser tocados por Tuas mãos luminosas, auxiliando-nos a sintonizarmos a Tua frequência, para que as nossas preces atravessem as barreiras das nossas imperfeições e atinjam esferas mais altas. Que o Teu amor infinito possa envolver a todos os nossos irmãos, em especial os nossos irmãos suicidas e aqueles que trazem consigo esse pensamento destruidor. Que a Tua paz e que o Teu amor nos envolva a todos. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos hoje, queridos irmãos, falar um pouquinho a respeito do suicídio, falando que da necessidade que nós temos de falar desse tema, suicídio, né? Então, falar de suicídio é falar da vida, é falar de vida. Temos que estimular as pessoas para a vida e não para o sofrimento. Então, é importante a gente falar, sim, de suicídio. Muitas vezes a gente tem certa resistência em falar desse tema, né? Suicídio, mas é importante. Ultimamente, nós vemos circular muitas informações sobre o suicídio. Era um tabu conversar sobre isso. E ainda ainda é um tabu conversar sobre isso, né? O suicídio sempre foi algo que as pessoas tiveram dificuldades de conversar. Existia e ainda existe muito preconceito e medo. Culturalmente, isso sempre foi escondido e as famílias têm dificuldade de lidar. O que temos visto é que os nossos índices têm crescido significativamente. Nossa população, de uma certa forma, está vulnerável. Quase todos os casos têm ligações com doenças mentais e que podem, desta forma, ser evitadas. Então, o que é que será que precisa mudar, né? Suicídio hoje é uma questão de saúde pública. A gente tem visto os índices crescerem, os jovens, principalmente os jovens, atentando contra a vida. As famílias desassistidas. É uma discussão que as pessoas ainda têm medo de fazer e que precisa que a gente converse, que nós possamos, através desse momento, orientar as criaturas e criar mecanismos para prevenção. Onde é que nós falhamos? A grande dificuldade é o preconceito em relação às doenças mentais. Isso traz grande prejuízo para o indivíduo e para a sua família. Temos suicídios ligados ao transtorno bipolar, à depressão, à esquizofrenia e na questão principalmente da dependência química, né? As doenças mentais são colocadas em segundo plano. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pelo preconceito com a doença mental e pela dificuldade de se entender, é mais fácil o indivíduo dizer que tem diabetes ou hipertensão, que são também doenças crônicas, né?
Inicialmente, as doenças físicas são aceitas e pessoas ressaltam a importância de se fazer um tratamento e procurar um médico. Se pensa que porque as pessoas têm trabalho, uma família estruturada, não há motivos para ter depressão, por exemplo, né? Só que esses motivos existem. A depressão não acomete quem está desempregado ou sem estrutura. Quer dizer, a depressão não acomete quem está só desempregado ou sem estrutura, né? Ela é uma doença que tem componente genético, alteração de substâncias cerebrais. É uma enfermidade como outra qualquer, que precisa ser tratada. Uma das complicações da depressão, nós observamos que é o suicídio. A dificuldade está em diagnosticar e tratar, para assim prevenir o suicídio. Então, a doença, as complicações, vamos ver bem o que ele fala. É uma enfermidade, a depressão é uma enfermidade como qualquer outra. E sendo assim, precisa ser tratada com um profissional competente, capaz, né? Específico, com um profissional específico. E a dificuldade está em diagnosticar e tratar, para assim prevenir o suicídio. As pessoas acreditam que falar sobre suicídio podem aumentar os casos, né? Olha só, então tem um psiquiatra que vai nos responder sobre essa questão, né? Se falar sobre suicídio aumenta os casos, vamos ver o que uma psiquiatra, como ela avalia isso. Então, ela diz para nós que isso é um mito. Isso é um mito. Precisamos falar sobre esse assunto e esclarecer as dúvidas. Muitas vezes o indivíduo está desiludido com a vida e com uma dor ou sofrimento muito grande e ele pensa no suicídio. Muitas vezes, por questões sociais, ele não fala. O indivíduo, quando está com esse sentimento e deseja morrer, na verdade, ele não está pensando em morte. Ele quer apenas diminuir a dor que ele tem ou que ele está sentindo naquele momento. Se ele pudesse acabar com o sofrimento, ele o faria e continuaria vivendo. Como não disseminamos as possibilidades e as alternativas, a pessoa acredita que morrer é a solução. Não mostramos a possibilidade para o indivíduo falar, desabafar e buscar ajuda. Fingir que não existe não vai acabar com o pensamento suicida. Então, muitas vezes nós que estamos ali, junto a essas pessoas, nós fingimos que não vemos, né? E aí, numa outra pergunta, ele diz assim, há algum sinal específico? Será que essa pessoa, ela manifesta alguns sinais específicos para que a gente possa estar vendo, enxergando, né, nessa pessoa esse desejo de morrer, de sair da vida, né? Então ela diz assim, essa psiquiatra, os dados mostram que a maior parcela das pessoas que cometem suicídio nos avisaram. Olha só, os dados mostram, quer dizer, as estatísticas, as pesquisas mostram que a maior parcela das pessoas que cometem suicídio nos avisaram. Isso pode ser de uma forma que não foi explícita, ou seja, esse aviso pode acontecer de uma forma não tão clara, óbvia, mas ele aconteceu em algum momento. Muitas vezes começa em uma conversa em que se fala sobre a tristeza, sobre a alteração no sono, sobre a perda do prazer de viver. O indivíduo pode ter o hábito
de ir ao cinema e de repente começa a deixar de fazer, pois não vê mais graça nisso. Se isola dos amigos, começa a falar pouco, produz menos no trabalho. Tudo isso são sinais que deveremos estar atentos. Isso ocorre quando a pessoa, esses sinais ocorrem quando a pessoa perde o interesse pela vida. E aí, numa próxima pergunta, as pessoas dão importância a esses sintomas? Muitas vezes as pessoas notam, mas não dão importância. Às vezes, as famílias não valorizam que um dia a pessoa estava mais triste e no outro fez um comentário pessimista. Vemos no adolescente que estão muito na internet, nos jogos digitais, no celular, e o contato familiar acaba sendo menor, né? Esse convívio é essencial para que as pessoas percebam um comportamento diferente para poder orientar e, obviamente, interferir no momento certo, né? Isto vale também não só para os adolescentes, mas para todas as fases da vida. Qual o comportamento adequado para contribuir socialmente e mudar essa realidade? Então, qual seria um comportamento adequado para contribuir socialmente, né, e mudar essa realidade tão cruel, né? O papel de cada um é não ter medo de falar, de buscar informações, se importar com o próximo e ajudar na busca por tratamento médico. Quando perceber que alguém precisa de ajuda, veja só, é obrigação nossa perguntar: está tudo bem? Ou conte comigo se precisar conversar. Então, essas duas questões, né? Sempre estar perguntando: está tudo bem? E se colocar na condição de auxiliar, né, essa criatura, no sentido de emprestar os ouvidos, de conversar. Quando nós falamos, quando nós observamos alguém que necessita dessa conversa, né, e dizer: conte comigo se você precisar conversar. Temos que ouvir mais, receber mais as pessoas. As pessoas se aproximam, mas não encontram acolhimento. Muitas vezes nós permitimos que as pessoas se aproximem, mas nós precisamos ser acolhedores. Então, ouvir mais, sem julgamentos, sem querer dar lições de moral, ouvir mais, né? Por outro lado, o paciente tem que pedir ajuda. É óbvio que nós não vamos ficar também cutucando essa criatura, mas nos colocando à disposição, acolhendo essa criatura, né? Ele não pode ter vergonha de procurar um profissional, né? Ou até mesmo um amigo no momento de desespero, no momento de dor, no momento que se encontra, vamos dizer assim, deprimido, né? E também de tomar um medicamento, né? No caso, procurar esse profissional e tomar esse medicamento. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de procurar um psiquiatra, de tomar medicamentos, né? Então, aí a gente até questiona: por que o vizinho nosso pode ser diabético e tomar remédio dele e não pode ter depressão e se tratar? Então, existe, por parte de muitas pessoas, vamos dizer assim, existe por parte de algumas pessoas
essa dificuldade de entendimento em relação ao depressivo, né? Acha que é frescura, acha que aquela pessoa está inventando tudo aquilo, né? Na verdade, a gente rotula como frescura. E, na verdade, a depressão é uma doença como qualquer outra doença, né? O que os casos de suicídio representam para a sociedade? Então, a psiquiatra responde: hoje temos um grave problema de saúde pública e que, se a gente não tirar o preconceito, não vamos salvar vidas. Falar de suicídio é falar de vida. Precisamos caminhar, buscar soluções em defesa da vida. Os nossos amigos, vizinhos e familiares estão morrendo e não estamos nos importando com isso, né? Então é importante que a gente fale sobre isso, que a gente, vamos dizer assim, defenda a vida. De que forma, né? Nessa pergunta, como podemos ajudar? De que forma podemos ajudar? O contexto ao redor desse indivíduo influencia muito. Temos que avaliar a questão da doença, do meio cultural, as questões profissionais, os relacionamentos afetivos. Isto tudo pode ser um gatilho para despertar a doença e desencadear o suicídio. A gente tem que olhar de frente e encarar a nossa realidade. Os profissionais têm que notificar os casos. Em casa, as pessoas têm que se importar com os outros. E dessa forma a sociedade cobra políticas públicas de prevenção. Então, veja só, é um efeito dominó, né? Então, as pessoas em casa têm que estar mais atentas àquelas que convivem com eles naquele âmbito familiar, né? As pessoas têm que se importar mais. Os profissionais precisam notificar esses casos, né? Para que haja uma política, para que a sociedade possa cobrar uma política pública de prevenção a esse mal tão terrível, né? Vamos dizer que assola a humanidade, que é o suicídio causado por situações de depressões, doenças mentais e outros. De onde vem esse preconceito? Vem do medo, como o que aconteceu com a tuberculose, com a AIDS, está acontecendo com o câncer e acontecerá com o Alzheimer. A gente sabe claramente que algumas doenças que historicamente mataram muitas pessoas desencadearam estudos, investimentos e políticas públicas para prevenir. Foi a partir disso que se mudaram os dados. Sabemos do preconceito que houve com esses males. Quantos indivíduos não foram excluídos do seu convívio familiar porque tinham tuberculose e eram contagiosas? Há 30 anos, como foi grande o preconceito da AIDS, por que não encarar as doenças mentais e perceber que é possível tratar e manter as pessoas com boa qualidade de vida? Por que não investir na prevenção? Então, precisamos reaprender a viver e a respeitar os nossos limites. Temos que cuidar temos que cuidar melhor da gente e de quem está ao nosso lado, né? Então, temos que cuidar muito bem de nós e daqueles que se encontram ao nosso lado. Como, de que forma as famílias podem ajudar? Temos que procurar entender
Por que o indivíduo está pensando em suicídio? Então, temos que procurar entender por que aquela criatura está pensando em suicídio. O que está acontecendo com ele? O que o leva a essa dor? Isso é se importar com o próximo. Na verdade, quando ignoramos, o indivíduo interpreta que não há mais saída e atenta contra a vida. Essas pessoas passam por uma ambivalência muito grande de primeiro querer viver. Contudo, ela também pensa, preciso aliviar essa dor insuportável. Temos que ouvir mais as pessoas falarem de suas dores e nós também falarmos das nossas. Porque muitas vezes nos colocamos como alguém inatingível, como que se não sofrêssemos. Então, existe uma dificuldade em que a pessoa em sofrimento possa estar se aproximando de nós, porque nos vê como alguém inatingível. Então, nós precisamos também abrir os nossos corações, né? Falarmos também das nossas dores, né? Como professores, por exemplo, podem ajudar? E aí, essa psiquiatra diz, fizemos um congresso e os professores que participaram trouxeram muita angústia por estarem lidando com adolescentes e não saberem como abordar o tema. As pessoas pensam que perguntar e falar isso é dar ideia, né? Então, equivocadamente, as pessoas acham que se falarmos em suicídio, poderemos estar, vamos dizer assim, dando margem, né, para que o suicídio aconteça. Então, isso atrapalha a prevenção. Temos que desmistificar, esgotar o assunto e mostrar à sociedade que todos desempenham um papel importante. Se a gente não fizer esse movimento, a gente não vai conseguir frear esses índices. O paciente também tem uma função, tem um papel, vamos dizer assim, fundamental. Se eu não estou bem e preciso de ajuda, tenho que tentar esclarecer e buscar a assistência de quem me oriente. Contudo, o essencial para o paciente é assumir o tratamento adequado. Né? É possível vencer. Antes disso, a família também tem um protagonismo importante. Olha só, a família tem que estimular a procura pelo médico, a não abandonar o tratamento e a tomar os remédios com responsabilidade. Não se pode falar, você está bem, pare de se medicar. Ou, não precisa de médico, você sozinho sai da depressão. Isto é errado. O fato de o paciente não poder ficar sem um antidepressivo não significa que ele está dependente. Tá? Agora sim, é possível vencer? Hoje, as pessoas comem mal por não terem tempo. Tem uma vida estressante, se dorme pouco, não se faz atividade física e o trabalho que te suga ao máximo. Mas cabe ao indivíduo, ao próprio indivíduo, dar o seu limite. Temos que respeitar os nossos limites e nos disciplinarmos. Temos que ter o nosso lazer, o nosso descanso. Precisamos reaprender a viver e a respeitar, novamente eu digo, os nossos limites. O que está acontecendo é que perdemos o prazer de viver, de fazer coisas que dão alegria. Em pessoas que têm predisposição à saúde mental, desencadeia os graves
os casos graves e resulta em suicídio. Dormir, praticar esportes, comer bem e ter lazer é essencial para manter corpo e mente vivos. Olha só, corpo e mente vivos. Então, olha o que ele diz, olha o que ela diz aqui. Em pessoas que têm a predisposição à doença mental, desencadeia os casos graves que resultam em suicídio. Então, dormir, praticar esportes, comer bem e ter lazer, momentos de lazer, é essencial para manter o corpo físico e a mente viva. Hoje, todos nós levamos uma vida estressante. Alternativas? Então, alternativa, essa é a realidade, vamos dizer, de todo mundo. Mas o que estamos fazendo para diminuir o nosso estresse? Pelo contrário, estamos aumentando essa carga. Levamos trabalho para casa, a gente ocupa o tempo que temos com a família de forma inadequada, as pessoas acabam se distanciando por várias causas e fazem seus programas separados, deixando de lado os momentos de prazer coletivo, de conversar e de fazer reuniões. Então, paramos de curtir a vida. A vida não é leve, mas a gente precisa fazer ela mais pesada? Então, uma pergunta, né? A vida já não é leve. Então, será que nós precisamos fazer a vida mais pesada? Então, nós podemos amenizar tudo isso, né? E aí, ela vem aqui dizendo, mas as cobranças são contínuas, né? Que ela diz sobre isso, ela diz, o que a sociedade pede é que não se pare. A gente tem que ser bom, tem que produzir muito, tem que ser bonito, saudável, ter uma casa perfeita, a roupa da moda, o carro do ano, a casa no melhor bairro, mas a gente não consegue todas essas coisas. Precisamos ser felizes. Se formos menos exigentes e aproveitarmos as coisas boas, a gente talvez consiga ser mais leve e adoecer menos. Temos que cuidar melhor da gente e de quem está ao nosso lado. É o pai e a mãe mais atentos aos filhos, os casais estarem atentos aos seus companheiros. As pessoas estão vivendo juntas, mas funcionando separadas. Chega um momento em que isso não se sustenta. Por que não tirar 5 minutos e conversar com uma pessoa que está angustiada? Precisamos ajudar as pessoas. E ajudando as pessoas, ajudamos a nós mesmos. Então, querido irmão, está aí essa mensagem, né, que nos traz a presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde destaca a importância de se debater o suicídio, um mal que atinge toda a sociedade. Então, esse artigo foi essencial para que nós pudéssemos analisar sobre essa ótica dentro da questão das doenças mentais, das depressões, né? Para que nós possamos, de uma certa forma, buscar alternativas que possam diminuir essas altas taxas, esses altos índices de suicídios. Então, convidamos a todos nesse instante para que possamos fazer as nossas preces, levar o nosso pensamento a esse Pai amoroso, a essa Mãe querida, que zela e que cuida desses nossos irmãos suicidas.
Então, no prefácio, nosso querido irmão Allan Kardec nos diz o seguinte, no prefácio da Prece aos Suicidas, ele nos diz o seguinte, que o homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, porque só a Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando assim o julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor, em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-se às provas da vida. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Prece. Sabemos, Senhor meu Deus, qual a sorte que espera os que violam a vossa lei, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre esses espíritos suicidas, Senhor, e que possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suportam, por não terem tido a coragem de esperar o fim de suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir a esses irmãos infelizes, tomai-os sobre a vossa proteção. Inspirai-lhe o remorso pela falta cometida e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-las. Afastai deles os maus espíritos que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando os seus sofrimentos, ao fazê-los perder o fruto das novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem e só é severo para os de coração empedernido. Querido mestre, amigo, espiritualidade querida e amorosa, envolva todos esses nossos irmãos, aonde quer que possam se encontrar nesses instantes. Muitos deles nos vales dos suicidas, outros nos hospitais, aqueles que já foram recolhidos por esses trabalhadores amorosos. Envolva todos eles, aqueles também que trazem consigo esse pensamento de autodestruição, que eles possam, Mestre amado, Mãe Santíssima, serem acalentados, envolvidos, recebendo esse amparo, essa assistência que vem do alto. Muito agradecemos, que assim seja. Pai, glorioso seja o teu nome, que possamos ser merecedores do vosso reino, que seja feita a tua vontade, Senhor, e que sejam sempre observadas as vossas leis. Não nos deixeis faltar o pão nosso de cada dia. Perdoai as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como devemos perdoar a quem nos deve e a quem nos ofende. Não nos deixeis cair diante das provas e dos obstáculos. Ajude-nos, Senhor, a superar os nossos vícios, as nossas más tendências, as más influências e as obsessões. Proteja-nos de todo o mal, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor.
por essa oportunidade.